Bom dia, boa tarde, alunos. Aqui é a professora Rafaela, mais uma vez, continuando as nossas discussões na nossa disciplina Ensino e Pesquisa na Enfermagem. Como vocês estão? Espero que bem, espero que estejam trabalhando bastante e nas discussões, juntamente com os orientadores. Hoje nós vamos continuar nossa discussão sobre aspectos metodológicos. E aí, só revisando, né, na aula passada, a gente conversou um pouco sobre os tipos de pesquisa, tá? Que é basicamente o primeiro ponto da metodologia. Metodologia também chamamos de materiais e métodos. Nada mais é do que a parte do projeto que se dedica à descrição dos métodos, etapas e processos, equipamentos e demais recursos utilizados no desenvolvimento do trabalho, tá? E aí a gente chama muito de caminho, né? O caminho para alcançar os objetivos propostos. É uma parte bem importante do trabalho, porque ela permite que o seu trabalho, bem como os seus resultados, eles sejam analisados em outro contexto, eles possam ser reproduzidos em outro contexto, utilizando as especificações que você deixou já pré-determinado no seu trabalho, ou seja no projeto de pesquisa, seja no seu artigo, no seu trabalho acadêmico. Então, o método é o conjunto de técnicas para que eu possa realizar a investigação de um fenômeno, que é o nosso objetivo de estudo. E aí, você já conhece os tipos de pesquisa, né, que a gente conversou já na última aula. Primeiro ponto da metodologia. Como eu estou trazendo aqui, a gente vai adiante hoje. E hoje, o que é que a gente vai conhecer? Vamos conhecer esses 4 outros aspectos da metodologia: o local e o período de coleta de dados, a amostra, incluindo aí critérios de inclusão e exclusão de sujeitos, também recursos, técnicas de coleta, análise e apresentação dos dados e, por fim, os aspectos éticos. Esses aspectos, gente, eles estão discriminados e são os aspectos que vocês vão ser avaliados no nosso barema, tá? De avaliação do projeto. Então, vamos para frente. Revisando, estou trazendo aí só um exemplinho para vocês, tipo de pesquisa que a gente viu na última aula. Por exemplo, né, estou trazendo um trechinho aqui de um projetinho até bem antigo meu. Presente pesquisa emprega um delineamento de natureza quantitativa e exploratória. Tal modalidade de pesquisa admite que tudo é passível de quantificação, isto é, através deste método, é possível aferir informações com a finalidade de classificá-las e analisá-las, o que requer do pesquisador a utilização de técnicas e procedimentos estatísticos. Só um exemplo para ilustrar. Então, vamos lá começar a nossa aula de fato. Primeiro ponto, que aqui eu estou chamando de ponto 2, porque o ponto 1 já vimos na aula passada. Local e período de coleta de dados. Nesse ponto, a gente vai responder onde o estudo será desenvolvido e o período de coleta de dados, que também a gente vai especificar lá na frente no cronograma, mas aqui a gente não vai abordar, tá? Só lembrando de verem o roteiro, não se desesperem, a gente vai seguir aquele roteiro que está especificado na nossa página. Eu trouxe 2 exemplos para vocês, tá? De 2 projetos. Então, aqui eu denominei de campo de estudo e neste outro local de estudo. E aí a gente colocou: o estudo será desenvolvido no território de abrangência de uma unidade básica de saúde do município de Juazeiro. Falamos um pouquinho da unidade, da área, da equipe. É importante você especificar, falar um pouco sobre esse seu local, trazer um pouco da história, do significado dele também. E aqui, período de coleta, serão coletados a partir da aprovação do projeto entre os meses,
E aqui outro exemplo, a pesquisa terá como locus a Universidade Federal do Vale do São Francisco, e aí falar um pouquinho o que é a universidade, trazer um pouquinho da história também é importante. Terceiro ponto da nossa metodologia, número de sujeitos, né? A nossa população de estudo. E aí eu trouxe esse tópico, sujeitos e amostragem. É importante especificar o número de sujeitos, quem são, quais os critérios para a inclusão destes no seu trabalho. Então, a gente traz tanto a questão da população como da amostra. População é o geral, tá? É toda aqueles sujeitos que estão lá envolvidos no seu local do seu estudo. Muito dificilmente, gente, a gente vai conseguir fazer um estudo com todos esses sujeitos. Apesar de, por exemplo, um estudo quantitativo, ele exigir um rigor metodológico ou um rigor amostral maior, a gente chama de N significativo maior, muito difícil a gente conseguir realmente alcançar essa representatividade. Para tanto, a gente vai denominar aqui de amostra, que é o subgrupo da população no qual os dados serão coletados e deve representar essa população, tá? Aí, isso aqui a gente tem relação mais com estudos quantitativos, tá? Coloquei só para ilustrar. Amostragem probabilística e não probabilística. A probabilística, ela representa fielmente aquela população. Então, ela vai selecionar elementos amostrais de maneira que todos tenham a mesma possibilidade de serem escolhidos, então, de acordo com cada característica. Já a não probabilística, né, ela tem um caráter aleatório, certo? Elas envolvem um procedimento informal, ela não vai obedecer esse rigor maior que é exigido na amostragem probabilística. E aí a gente tem, né, as perguntinhas. Quais os critérios de inclusão? Quais os critérios de exclusão? Como eles serão selecionados para participar da amostra, tá? Como serão extraídas as informações? Questionários, roteiros de entrevista, inventários. Como será realizado o procedimento para coleta de dados, né? Então, a gente vai ver isso daqui a pouco em seguida. Eles preencherão, eles mesmos que preencherão, ou o instrumento será aplicado pelo pesquisador, pela equipe de pesquisadores, tá? Então, mais um exemplinho aqui para vocês. Participantes da pesquisa. A amostragem será constituída a partir de procedimento amostral por conveniência, tá? Aqui a gente destacou os critérios de inclusão, indivíduos em uso de algum benzodiazepínico, tem o seu domicílio na área de abrangência da unidade básica, tá? E também critérios de exclusão, você vai ter que especificar, tudo bem? Caminhando. E aí, outro exemplo, a população de estudo será composta por graduandos de enfermagem do primeiro e último ano. Então, é importante estimar o tamanho da amostra também para preencher a folha de rosto, tá? E é isso. Também nesse ponto é importante a gente analisar os riscos e os benefícios, tá? Toda pesquisa vai apresentar riscos. Então, a gente tem que mensurar quais esses possíveis riscos, apresentar no nosso projeto e ressaltando que os riscos se justificam pelos benefícios trazidos pela pesquisa. E aí você deve apresentar quais os benefícios da sua pesquisa. Tudo bem? Vamos lá. Então, aí mais uma vez eu reforço. Quando a gente trata de população, não esquecer de enfocar os riscos potenciais, os aspectos para minimizá-los e os benefícios que justificam a realização do estudo, porque
quando a gente vai submeter o nosso projeto no comitê de ética, esses são aspectos fundamentais, tá? Que vão ser analisados. Então, próximo tópico, quarto tópico da nossa metodologia e o terceiro tópico da aula de hoje são os dados. Então, a gente vai especificar instrumentos, procedimentos, formas de análise e apresentação dos dados e dos resultados. Então, a coleta, ela tem o objetivo de reunir os dados por meio de técnicas específicas de pesquisa. Nós devemos registrar todos os instrumentos que vão ser utilizados para coletar os nossos dados. Vai ser o quê? Questionário, roteiro de observação, roteiro de entrevista. E aí, a gente deve especificar tanto na metodologia como colocar atrás no nosso projeto, tá? Na parte dos elementos pós-textuais. Que aqui não será obrigatório, só lembrando. Então, a gente coloca ou na forma de anexo ou na forma de apêndice. Vai em anexo se o instrumento já existe, já é validado. E apêndice se foi você que desenvolveu o instrumento. Beleza? Exemplo, instrumento de coleta de dados. Será utilizado um questionário, apêndice A, que foi desenvolvido pela pesquisadora com base nos objetivos. E aí, gente, é importante explicar esse instrumento. Como é esse questionário? Como ele foi feito? Como ele é estruturado? Tem perguntas objetivas, tem perguntas... É um roteiro de entrevista, contém perguntas abertas. O tempo de preenchimento também é importante. Procedimentos para a coleta de dados. Então, como é que vai ser coletado? Qual é o local, tá? Como é que vai ser planejado isso? Aqui outro exemplo de outro trabalho. Terá início após a aprovação no SEDEP e serão utilizados 4 instrumentos. 1. Versão brasileira do questionário Qualidade de Vida SF36, inventário de ansiedade de Beck, inventário e depressão de Beck, tá? E o perfil sociodemográfico dos participantes. E aí, continuamos na coleta de dados. Outro exemplo aqui é a entrevista, tá? Então, você pode utilizar também um roteiro de entrevista para que você coloque, você pode ter tanto um roteiro estruturado como semi-estruturado, tá? Então, estruturado, ele vai conter perguntas pré-determinadas. Já o semi-estruturado, você vai relacionar os principais tópicos que você desejar abordar, tá? Então, quais dados serão coletados? Quais as perguntas serão previamente elaboradas, tá? Então, tudo isso é importante você determinar como parte importante do seu método, ok?